Bom, essa é a continuação sobre a discussão entre eu, meu pai e o Vojomar sobre os governos e presidentes importantes na história do Brasil. Vojomar, eu ouvi dizer que no governo de Getúlio Vargas, durante a Segunda Guerra Mundial, países como Alemanha, França, Inglaterra estavam ameaçando povoar a região centro-oeste e a Amazônia no Brasil, porque a população da Europa estava grande demais e queria se expandir para essas regiões pouco povoadas. E por causa disso, Getúlio, como reação, resolveu tomar medidas para povoar essas regiões. Foi aí que começou a ideia da povoação no interior do Brasil. Mas você não concorda muito com essa ideia não, né? Não. Mas eu estou tomando aqui uma gelatina para gravar. Você sabe por que a colher falou para a gelatina? A colher falou assim, não adianta tremer não que você vai. E ficou com medo. Mas eu não concordo com essa ideia não, sabe? Houve muita conversa, jornais falaram muito, mas eu acho que entram outros interesses. Eu tenho a impressão que a Europa nunca pretendeu vir tomar a Amazônia, nem povoar isso aqui, não. Agora, houve um afundamento de navios brasileiros na costa do Brasil, que isso até hoje não é bem explicado. Há quem diz que aquilo foi proposital. Dos alemães, para que o Brasil entrasse na guerra, né? Mas isso eu não sei também. Naquele tempo a gente não via, não tinha conhecimento. Agora é interessante dizer que durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era nazista e tinha uma similaridade muito grande com o fascismo que estava acontecendo na Itália na época. E o governo de Getúlio Vargas era considerado por todo mundo como fascista também. Então ele era um simpatizante do nazismo da Alemanha. E ele não pretendia participar da Segunda Guerra, né? Mas aí os Estados Unidos fizeram um acordo com o Brasil, pressionaram ele a participar, que aí ele investiria em obras e recursos de desenvolvimento no país. E Getúlio acabou aceitando essa proposta, mesmo achando que não teria sentido nenhum, porque ele não tinha nada contra o governo da Alemanha. Mas aí acabou levando o exército brasileiro para lá, que participou da Segunda Guerra. Aí você acha que... Você concorda com isso? Não, porque Getúlio nunca foi fascista. Não? Não. Isso não mesmo? Não, fascista é uma pessoa que pretende dominar a todo mundo. Ele foi uma ditadura, né? Durante um tempo. É uma espécie de fascismo. Mas o Getúlio, ele arrebatava muito por argumentos. Mas ele não tinha essa qualidade fascista, não, pelo que eu sei, né? E nem nunca pretendeu ser aliado da Alemanha, não. Ele era brasileiro, ele zelava muito pelas coisas do Brasil. Pelo que eu sei, é isso. Né? Mas fascismo, na sua opinião, é o quê? É dominar os outros países? Não, dominar uma nação, uma coisa, é o fascismo. Mas dominar uma nação não é uma ditadura, na sua opinião? Olha, a ditadura é de força, diferente. Fascismo é uma forma de, pelo que eu percebo, é uma forma de dominar, mas por outros meios, não é nas armas, né? É em que, por exemplo? É diferente. Você podia... A ideia de fascismo é uma ideia de domínio, mas que não seja pelas armas. Pelas armas já passou para a Revolução. Dá um exemplo aí que não seja pelas armas. Mas eu não sei exatamente tá. Onde está a diferença. Certo. Deixa eu ver... Sim, quando você morava em Belo Horizonte, Juscelino foi prefeito de lá? Não. Mas você acompanhou em Nanuque, né? Juscelino foi prefeito da década de 50 a 54. Final de 54. Nessa época você morava em Nanuque? Morava em Nanuque.
Então você não sabe direito as coisas que ele fez em Belo Horizonte nessa época. Peraí, ele está errado. Deixa eu fazer aqui uma regressão de memória. O Dutra foi presidente de 46. Não, a gente tá falando de prefeito de Belo Horizonte. Não, espera aí. Tá. É só para situar Não, o tranquilo. período de Juscelino. O Dutra foi presidente de 46 a 50. Nisso, 50. O Getúlio voltou ao governo de 50 a 55. Juscelino foi de 55 a 60. Final de 60. Presidente do Brasil. Ele foi eleito o Jânio Quadros, que renunciou e entrou o João Goulart. João Goulart em 64. Então, no caso da Prefeitura de Belo Horizonte, Juscelino foi anterior a 55. Porque a partir de 55 ele já foi presidente da República. Então você acha que foi entre 51 e 54, prefeito de Belo Horizonte? O período foi antes Da presidência. de 55. E foi ele que fez o desenvolvimento da região da Pampulha, né? Ele que valorizou o território imobiliário de lá, né? Foi. Ele que criou toda aquela paisagem da Pampulha, a represa, tudo aquilo. Né? Isso foi uma... É um cartão de visita ainda hoje, né? Você conhece alguma coisa mais que ele fez em Belo Horizonte? Não, né? Você sabe, pai? Não, eu não me lembro. A igreja da Pampulha. Ele que fez também. Igreja, que teve como arquiteto Oscar Niemeyer. Isso, é um cartão postal, né, de Belo Horizonte, que faz parte do patrimônio histórico. Ele valorizou muito aquela região. Beleza. Fez um clube. Dançando na Pampulha também foi obra dele. Agora, você não é muito simpático do governo de Getúlio Vargas, mas o que você acha? Você acha que não foi medidas revolucionárias ao país, as criações no governo por Getúlio Vargas da carteira de identidade, a CLT, condições de leis trabalhistas, né, que significa o salário mínimo? Você acha que isso não foi fundamental para o desenvolvimento do país? Sim, mas isso é um processo natural da evolução. Você acha que ele governando ou não, isso aconteceria do mesmo? Aconteceria. Agora, Getúlio faz restrições porque ele foi um revolucionário e depois o Washington Luiz e governou com uma junta militar durante um período. Depois a junta decaiu e ele governou sozinho, como ditador. Em 1937, ele deu o golpe em definitivo, fechou o Congresso, fechou tudo, ficou absoluto. E aí... Deu a ditadura, né? A ditadura absoluta na mão dele, né? E essa ditadura foi de 37 até que ano, você lembra? Até 45. 45. Quando terminou a Grande Guerra. 8 anos. A Segunda Grande Guerra. E você acha que isso foi coincidência ou não teve nada a ver com o fim da Segunda Guerra? O que? Como O fim da ditadura de Getúlio, você acha que... É porque o Brasil foi ajudar a combater ditadura, comunismo, aquele negócio. Quando os praças vieram de lá para cá, eles não aceitavam esse governo ditador que tinha aqui no Brasil. Sim. Então houve uma imposição para depois Getúlio. E ele teve que renunciar, sair do governo e convoca a eleição. Porque foi um processo natural. A democracia dominou e ele não podia permanecer naquele estado. Então você acha que a pressão para acabar com a ditadura veio dos praças, que são o exército brasileiro? Não, veio do resultado da Segunda Grande Guerra, domínio da Segunda Grande Guerra. Mas quem pressionou foi o praça e o exército, né, pai, que ele está falando, né? É toda a sociedade, né? Porque é um resultado de todo um complexo não existente. A guerra foi um resultado de uma ditadura, né? De um autoritarismo
né, que partiu da Alemanha. E também o fascismo, né, da Itália. Então, quando foi derrubado, né, todo esse autoritarismo e que estava sendo predominado a democracia, que tinha como liderança os Estados Unidos, uma ditadura de Getúlio Vargas, que já tinha 15 anos, não fazia mais sentido. Você acha que a ameaça vinha de países de fora? Não, toda essa força contextual, né, desse contexto, favoreceu a derrubada de uma ditadura que já estava prestes a fracassar. Mas quem você acha que poderia derrubar o governo de Getúlio nessa época? A sociedade? Como é que é isso? Isso faz parte do movimento social, né? Faz parte. Essas coisas a gente tem que entender dentro de um contexto histórico. Isso não está muito claro não, mas deixa pra lá. Eu sei que é complicado entender isso, mas faz parte de um contexto histórico. Foi uma conjuntura internacional. Houve uma imposição das forças democráticas e ele teve que convocar a eleição aqui no Brasil. A imprensa teve papel fundamental nisso? Teve sim. A imprensa sempre teve papel fundamental. Mesmo com a ditadura, com a falta de liberdade de expressão, ela conseguiu superar isso daí, né? E uma coisa interessante é que a ditadura o Getúlio conseguiu chegar ao poder, foi em que ano? Foi em 30? Foi em 30. 30. Antes disso era a República Velha, né? Ele acabou com a República Velha. E na República Velha era predominante o coronelismo. Então tinha essa questão da compra de voto, né? Os candidatos a político pagavam, dava comida, um monte de coisa para o povo que era muito simples, comprava voto, tinha muita corrupção também, colocava voto de pessoas que já morriam, então era muita corrupção assim, né? E tinha essa questão também da política do café com leite, né? Que era uma troca de revezamento entre presidentes de Minas Gerais e de São Paulo, né? E aí café com leite porque café era São Paulo que produzia, leite era Minas Gerais. E aí essa politicagem acabou terminando com o governo de Getúlio Vargas, que ele era gaúcho, né? Aí quem mais que eu vou falar aqui para terminar? O governo de Getúlio era considerado o pai dos pobres, né? Mas você disse que isso também acontece com o governo de Lula, não é isso? Também. É uma questão de popularidade, né? Manipulação, que você acha isso também, né? É a forma de trabalhar com a pobreza. A pobreza é totalmente leiga em política, né? Então qualquer aceno que favoreça, ela atende, né? Então, Bolsa Família, qualquer coisa dessa, então, para o pessoal que é de pouco recurso, isso é interessante. Eu vou falar uma coisa. E aí, eles assumem. Agora, Lula é uma figura que você não pode comparar ele a nenhum desses outros presidentes. Porque Lula é uma pessoa altamente inteligente. Ele é totalmente, muito inteligente. Ele é altamente inteligente. E ele sabe comunicar com o povo como raras pessoas, né? Não obstante, ele é malandro também. Ele é demagogo, faz uma porção de coisa. Outro dia teve um episódio que foi interessante. Pode falar. Ele vinha com o general de divisão, que era chefe da guarda. Certo, tá tudo bem. E tinha um isopor que precisava ser carregado. Ele mandou o general carregar. O general recusou, disse que ia atrás de uma pessoa para carregar. O Lula pegou, demagogicamente, botou o isopor nas costas e disse que aquele não diminuía nem nada como presidente da República, com o isopor. Só que ele esqueceu não, ele sabia fazer malandragem. Que nas Forças Armadas, tanto na militar, no exército, todas elas, há uma lei que proíbe uma ordem absurda. A ordem absurda não pode ser cumprida.
Isso porque um tenente pode mandar um soldado atirar numa pessoa Pode? sem justa causa. Ele é comandante, né? Isso é uma ordem absurda. Então, é o caso, o general não pode ser mandado carregar um isopor. Ele foi atrás de alguém. Quando o Lula fez, foi até muito criticado. Então, o Lula é terrivelmente manhoso nessas coisas. E aquilo repercutiu, né? Mas você acha que se ele fosse um soldado, assim, uma pessoa de baixo escalão, Lula poderia mandar ele carregar? Poderia. Mas agora, um general nunca. Um general de divisão carregar um isopor nas costas é a ordem. E era pesado o isopor? Era nada. Ele carregou fácil. Beleza. Isso foi recente, vô? Mas foi recente. Mas o Lula é terrivelmente manhoso nessas coisas, sabe? Altamente inteligente. Agora, mudando de assunto um pouquinho, uma coisa que eu acho, o Lula foi eleito pela segunda vez. E agora, um terceiro candidato do PT foi eleito, que é Dilma Rousseff. O PT tá dominando a presidência do Brasil por 12 anos e pode dominar mais. E eu fico pensando por que o PT tá tendo tanta popularidade assim. E eu acho, na minha opinião, depois eu queria que você comentasse, que é porque a maioria da população é simples e depende do Bolsa Família. E aí eles pensam, eles precisam do Bolsa Família para se manter, muita gente tem filhos e tal, né? E eles pensam assim, que se o governo mudar de partido, o Bolsa Família vai piorar ou vai acabar. Então por isso continua votando no PT, que foi justamente o partido que criou o Bolsa Família, não foi que tornou o Bolsa Família famoso. Aí eu queria que você comentasse um pouco essa opinião minha aí. Olha, o Bolsa Família não foi criado pelo PT. Esse é um projeto do... Fernando Henrique Cardoso. Não, do Buarque, aquele senador. Como é que é, pai? Antônio? Foi governador do Brasil. Brasília, isso. Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque. Isso. Esse projeto é dele. Ele é muito inteligente, eu gosto muito dele. E o Antônio Carlos Magalhães era presidente do Congresso. Na ocasião, fez uma força muito grande para a aprovação desse projeto. Bolsa Família, ele veio de lá. Foi em que época isso, vô? Foi em que época isso? Início da década de 90? Foi do governo do Fernando Henrique. Ah, tá, beleza. Foi do governo do Fernando Henrique. Agora o PT pegou o Bolsa Família e fez todo mundo acreditar que esse foi um benefício do PT. Na realidade, eles ampliaram o Bolsa Família, mas não é um projeto do PT. Agora, muita gente acha que é do PT, não é? Muita gente acha. Agora, você estava perguntando por que o PT permanece. É tão popular. Tão popular. O PT, ele tem um trabalho social muito interessante na militância partidária. E o PT é um partido que até hoje ele emprega as pessoas quando é um benefício político e a pessoa dá 10% do salário para ele. É mesmo? O partido. Você tem certeza? Absoluto. Isso é velho. Isso não é apadrinhamento, não? Veja bem, mas isso é por baixo do pano, porque o PT faz muita coisa. Que, por exemplo, o movimento Sem Terra. Há muito dinheiro para esse pessoal do Sem Terra. Onde você vê um bocado de barraca armada na beira da estrada, o Bolsa Família chega ali. Como é que chama aquela? A cesta básica. Chega para cada família, o governo mantém. Esse movimento do Sem Terra é um movimento irregular, ele não rebelde, é político, ele não tem conotação. É rebelde, né? Ele é assim, pura e exclusivamente subversivo. Invade propriedades. Sem respeito, né, pela propriedade alheia. Absoluto. Pois bem, e eu tenho muito medo. Porque o direito de propriedade é o mesmo no campo e na cidade. E no campo nunca houve problema de terra, não. Terra tem para todo mundo. O Brasil é grande demais, não? Agora,
eu tenho medo que, baseado no que está acontecendo, porque o direito de propriedade já foi desmoralizado, porque eles invadem, vendem, e isso venha para a cidade, para o sem-teto, porque terra no Brasil não é problema, agora teto é problema. Agora, tem muita gente sem teto e esse movimento está também fermentando, ele está queimando por baixo, tem lideranças trabalhando nisto. E eles invadem propriedades alheias também, o movimento do sem-teto? Os sem-teto invadem também, invadem prédios. Eu já vi uma notícia que eles chegaram a invadir, não sei se foi o sem-terra ou o sem-teto, que chegaram a invadir o Congresso Nacional e fazer depredação. Você nunca... Foi sem terra. Sem terra, foi sem terra. Sem terra. Foi um absurdo isso, né? E não houve punição. Não houve punição nenhuma. Por quê? Aliás, Porque o PT estava no governo, estava protegendo eles. O PT não pune essas coisas. O Lula não sabe de mensalão, de dinheiro na cueca, daqueles países. Ele não viu nada. Essa Berenice Guerra que passou esses dias, ela já foi absorvida no inquérito que fizeram lá. Isso o PT é muito bom nessas coisas, para passar a mão na cabeça. Proteger, né? Defender a impunidade. E o que o PT tem feito, na realidade, é lotear todos esses interesses políticos, como os Correios, como a própria Previdência, enfim, eles colocam gente do PT para dominar e puxar voto para eles. Não necessariamente. O PT é muito bom de política. Agora, não é necessariamente pessoas do PT, não. Ele também dá cargos para partidos aliados em troca de favores. É o PMDB, exatamente. Tem PSP, né? Agora, tem um nome para isso? É fisiologismo, pai, esse negócio? Como é que... Não, o fisiologismo é quando isso parte do próprio partido, quando vai para o governo com o interesse de arrecadar ou de buscar o máximo de interesse possível para o próprio partido. E uns defendem os outros, né, dentro do mesmo partido, e todos fazem esse movimento, né, em prol do benefício próprio. Né? Então isso é fisiologismo. E tem um nome para essa questão de dar emprego para pessoas do mesmo partido? Vocês não sabem? Não, né? Não, tudo bem. Como assim? Não, deixa pra lá, senão vai alongar o vídeo aqui que tá grande demais. Vamos. Tá. E sem terra chegaram a invadir a fazenda de FHC, não foi? Mas aí teve punição, porque o presidente na época, Fernando Henrique, tomou atitude e tal. Deixa eu ver aqui. Sim, aqui, pra terminar. O que você acha de Lula por os velhos amigos dele, José Disseu, José Genuíno, Antônio Palocci, Delúbio Soares, Silvio Pereira e muitos outros serem profundamente acusados de corrupção no envolvimento do mensalão e Lula continuar sendo amigo deles? O que você acha de Lula com essa atitude dele? Aquilo que eu falei, Lula não vê nada. Ele simplesmente ignora isso tudo. Ele não Mas viu. você acha que isso é safadeza ou é falta de conhecimento? Não, é safadeza mesmo. Ele é um safado, conhece, né? Ele sabe que ele conhece, né? Mas é safadeza. É interesse pelo partido, né? Segurando essas barras. Agora... Mas o Brasil hoje está na mão do PT. Eu tenho medo de que a Dilma destrua o próprio PT, porque ela é menor do que o PT. Sim. Ela não é política. Nunca teve experiência nenhuma como política. E ela não é técnica. Eu tenho medo de que ela se embarace e vai acabar criando um problema sério e o PT vai se debandar. Não, o medo maior da gente não é nem do PT se acabar, né? Isso pra mim não tem nada a ver. O medo maior
é de prejudicar o desenvolvimento do Brasil. Mas é exatamente o que vai acontecer, porque aí vira uma guerra entre partidos que já está começando. E já existe uma demanda muito grande entre PMDB, PT e essas coisas. Isso é terrivelmente nocivo para o Brasil. Agora mesmo o Zé Sarney, com a força que ele tem, emplacou um ministro do turismo com 80 anos. É um homem que não aguenta nem viajar pelo Brasil. Tudo padrinhamento. Sair, ainda mais numa véspera de Copa do Mundo, onde o ministro do turismo tem que sair, tem que ver outras coisas, enfim, tem uma visão larga disso. E esse velho entrou aí, sabe? Mas por imposição do partido. E essas coisas vão criando mal-estar. Não sei se a Dilma vai resistir a essa coisa toda, ou se ela vai ter cacife para dominar. Porque o Lula tinha. O Lula escorregava no meio disso, né? E eu não sei se a Dilma, coitada, vai ter essa mesma condição. Mas vamos ver, até ver, não é tarde, né? E tem que saber também lidar com a ambição dos outros partidos, né? Que estão fazendo coligação com o PT, com o PMDB, em que Michael Temer, que é do PMDB, é vice-presidente de Dilma Rousseff. Então ele vai requerer, como é que se diz, vagas, né, no Congresso, no Ministério, só para o pessoal do PMDB, né, e outros cargos políticos. Eu acho que o Michel Temer não é tão nocivo. Nocivo aí é Sarney. Sarney é extremamente corrupto, você não concorda, não? Essa turma que é terrível, né? Tem um histórico muito grande de corrupção. Tem. Esse negócio é terrível, sabe? Quando puxa presidente, porque os políticos só se beneficiam a eles. Haja visto agora que no final do ano, eles, na calada da noite, eles elevaram o salário deles mais de 60%. Para quanto, você sabe? Foi para 20 mil cada que isso? Deputado. Isso é absurdo! Você acha mesmo, pai? 26 mil. Que isso, cara? Agora, o reajuste deles foram de 3 anos, né, para cá. Aliás, de 4 anos, que é esse que é o mandato, né, de um deputado de 4 anos. Então, o último reajuste aconteceu em 2007. Então, eles estão entrando agora em 2011, né? Então, o que eles alegam é que o reajuste foi de 4 anos. Só que a inflação de 4 anos foi de apenas 20%. E o reajuste que eles deram foram 60%. Foram quase 60%. Mais da metade. É um absurdo o negócio desse. E eles não justificam, né? Agora, por que não aumentam também o salário dos funcionários, dos professores públicos? Só aumentam o salário deles, né? Tá havendo um movimento social aí, pegando assinaturas, adesões pela internet, querendo reajustar o salário do professor público com o mesmo índice de reajuste dos deputados. Todo mundo vai querer pegar carona nisso aí. Vai ser bacana. Agora, por que isso acontece? Peraí, por que isso acontece? Porque quem manda nas leis são eles, né? Não tem ninguém para contrariar, porque as pessoas que rejeitam isso não participam da decisão das leis. Quem participam são justamente todo mundo que vai se favorecer com o aumento dos salários. Eles estão no legislativo e eles legislam em causa própria. Agora eu quero saber uma coisa. O voto de cada deputado para aumentar o salário próprio deles é aberto? A população sabe quem votou em favor do aumento do salário ou não? Antigamente era secreto esse voto. Eu acho que de uns tempos para cá esse voto se tornou aberto. Então isso pelo menos é saudável, né? Porque a população vai deixar de votar neles. Se for aberto, isso pode ser Mas você não tem certeza? Eu não tenho certeza. Você tem certeza, vô? Não, mas eu acredito que é secreto, porque quando a gente sabe, a lei já está votada. A imprensa não fala antes. Porque quando a votação é aberta, a imprensa fotografa, mostra e tudo, aí mostra quem foi contra, quem foi a favor.
E agora não apareceu. Então tem alguma só coisa apareceu errada. o resultado. Agora, uma coisa que dói é a gente ver, por exemplo, Tiririca foi eleito deputado federal. Eles reajustaram o salário do deputado para ganhar igual ao do ministro do Supremo. Então, um homem como o César Peluso, por exemplo, que é o presidente do Supremo Tribunal, uma pessoa que precisa ter uma vida ilibada, correta, absoluta, como ministro. E o Tiririca vai ganhar igual a ele. Que coisa. Agora, Tiririca é de que partido, pai? Você sabe? Não, não PS, né? Ele é de um partido novo, é coligação de Valdemar Costa Neto, aquele envolvido no mensalão, com Enéas Carneiro. Um partido pequeno. É um partido novo. É tipo PPS. Eu sei, tá. Não, beleza. Agora, assim, por que ele foi convidado a participar do partido? Porque eles já sabiam que, como ele era famoso, tinha grande carisma, simpatia na população, se ele fosse eleito com uma quantidade alta de votos, isso automaticamente iria dar votos também para outros candidatos do mesmo partido dele. E isso é uma lei que deve ser corrigida, né, vô? Essa questão de quanto mais um candidato for eleito, receber votos, mais os votos que sobrarem, que não forem necessários para que ele seja eleito, vão ser repassados para os candidatos do mesmo partido dele. E não importando a quantidade de votos que eles receberem nas eleições. Já existe um movimento no Congresso Nacional de fazer uma reformulação na lei eleitoral. Que é um absurdo isso. E envolve, né, essa questão. Quando um candidato tem uma quantidade muito grande de votos, não significa que o eleitor votou no partido, mas votou naquele candidato. E pela lei que está, favorece o partido. Então acaba que Tiririca, por exemplo, carrega 3 outros candidatos que teve votações inexpressivas. Mínimas, né? Mas é um absurdo isso. Carregando isso. Foi como ocorreu também com o Enéas naquela época, né, que ele foi o deputado mais votado e acabou carregando. E foi justamente por isso que ele foi convidado para ser candidato, para ele permitir que outros candidatos do mesmo partido sejam eleitos. Mas o importante é o seguinte, que a democracia, não existe uma democracia perfeita. A democracia está sempre sendo formulada. Sempre sendo evoluída, com certeza. Está sempre sendo discutida qual é a melhor forma, né, de democratizar. Uma das questões que está em pauta seria o voto distrital, né, que envolve um deputado, né, de uma determinada... mas isso é meio polêmico, ainda não chegou a uma comprovação. Ô, vô, peraí, rapidinho. Não, eu vou fechar. A coisa, eu tenho só um depoimento para fazer. E é sobre a situação que nós vivemos, porque tudo isso, o que ocorre, os Tiririca da vida, os Enéas, é tudo por falta de instrução do povo. O povo vota de protesto, né? E não sabe o valor do voto. Ô, vô, rapidinho, só para terminar, eu vou fechar o vídeo agora. Esse Tiririca é um palhaço e é um analfabeto, ele não sabe ler, escrever nem nada. Pai, fala para o vô aí, para o vídeo, o que o Tiririca falou na campanha dele, como é que é? Eu não sei o que o deputado... Na propaganda eleitoral dele, que aparecia na televisão, ele dizia o seguinte, você sabe o que o deputado faz? Eu também não sei, mas vote em mim que depois eu lhe conto. E assim, a Justiça Eleitoral acusou ele de ser analfabeto e que isso era proibido para um deputado. Aí fizeram um teste, né, pai, para ver se ele sabia escrever. Foi comprovado que ele não sabia, mas aí houve uma outra decisão na Justiça e acabou permitindo que Tiririca, mesmo não sabendo ler nem escrever, fosse eleito deputado. Ele fez 2 testes. Um foi um ditado com 12 palavras e ele acertou apenas 2 palavras. E um outro teste foi uma leitura também de poucas palavras, né? E que ele demorou 8 minutos para ler um texto de 10 palavras, um texto pequeno. E o juiz, né, considerou que ele era um analfabeto funcional. Aquele analfabeto que sabe rabiscar um recado e que consegue entender também uma mensagem. Né, e que isso faz parte da população brasileira e que, portanto,
ele poderia ser eleito. Agora imagina um deputado que não sabe ler e escrever, elaborando projetos importantes para a sociedade, né? É o Brasil de hoje. Agora, só para terminar aqui, vou falar só uma coisa. Você não acha que meu pai é besta? Ele falou que Lula, ele era amigo de José Dirceu, José Genuíno, esses velhos companheiros dele. Eles foram acusados de corrupção e meu pai falou que por causa disso Lula deixou de ser amigo deles. Vê se pode um negócio desse. Não. Eu vi na televisão Lula demitindo Antônio Palocci. Ele deu aquele abraço carinhoso, colocou a mão no rosto dele, fez carinho. Aquele despedida fraternal, né? E visivelmente ele continua sendo amigo dos caras. Ele fala... Ele é amigo deles todos. Lula é muito esperto. Mas o que eu ia colocar sobre o analfabetismo do povo brasileiro é um fato que está acontecendo, que é interessante. Até há poucas décadas, o Brasil era 80% da população era rural, 20% na cidade. Mas esses 20% estavam em cidades como Alcobaça, Lagedão, era tudo roça, praticamente. Mas a estatística dizia isso, que 20% estava na cidade. Pois bem, de repente isso foi invertido. O pessoal do campo migrou para as cidades e hoje 80% está na cidade e 20% no campo. Mudou, contrariou, né? Mudou totalmente, inverteu. Agora, o que aconteceu é que esse povo que foi do campo para a cidade foi sem nenhum preparo, sem nenhuma racionalidade, sem mão de obra especializada, mas quando chega na cidade precisa viver e quer viver como todo mundo que está lá, que tem televisão, com conforto, que tem carro, que tem tudo, e acaba fazendo casa em cima de aterro sanitário, essa porcaria. Sem planejamento, né? Mas isso tudo por falta de planejamento político. Planejamento político e de compreensão de quem vai. Agora, o pior é que dessa população que chegou e encheu as cidades, as moças, porque não têm profissão, se prostituem, os rapazes vão para o crime, para a droga, vão por aí, e dessa população está saindo gente para professores, para a Câmara de Vereadores, para a polícia, para a Câmara de Deputados, e a corrupção rola solta, porque o corrupto e o corrupto corruptível e o corrompido, eles têm compreensão igual. Então a propina corre solta em tudo quanto é lugar. É conhecido o fato da polícia rodoviária, quando aborda um caminhoneiro, ele põe uma nota de 20 no documento e entrega. A polícia olha e manda ele embora. Até a polícia, né, que é fiscaliza. Não, mas a corrupção corre solta exatamente por isso, porque falta ilustração, o povo não tem lucidez. E para melhorar esse aspecto de instrução, nós vamos levar muitos anos. Falta conscientização. E a cultura demora muito tempo. Falta conscientização e acho que boa vontade também das autoridades, né, em mudar a realidade. Mas a maioria das autoridades não tem interesse. Porque eles se favorecem com isso. Porque eles se favorecem. Então, assim, a influência, como é que se diz? O poder, para que isso mude, tem que vir da população. Exato. E para isso tem que ter consciência, a imprensa tem que ter um papel fundamental nisso, para conscientizar a população. E tem que ter participação de todo mundo. Agora, eu queria perguntar uma coisa para você. Você acha que quando pobre, que não tem assim recursos na vida, não tem muita... Assim, não dizem, né, não sei se é verdade, que não tem a oportunidade de crescer, você acha que essas pessoas elas acabam assaltando, entrando no crime por causa disso? Ou você acha que é rebeldia mesmo, safadeza, crueldade deles em tomar essas medidas? Você acha que se eles realmente se dedicarem nos estudos, se tiverem respeito pela população, eles com certeza vão achar um caminho que respeite todo mundo e que encontre uma maneira melhor para eles viverem?
falta só exatamente um pouco de instrução. Um pouco não, muita instrução. Você vai num outro país e você vê tudo é diferente. O povo Mas é educado. Você acha que a falta de educação favorece a criminalidade? Com certeza, com certeza. O indivíduo, e sobretudo aqui, a impunidade, porque há uma coisa também terrível. A população cresce, as estruturas não acompanham, os governos, por exemplo, segurança é dever do Estado, responsabilidade de todos. Mas o Estado, a Bahia, por exemplo, até há poucos dias, tinha 40 e tantas cidades sem delegados. E alguma que tem delegado não tem um carro. Ou não tem policiamento, falta essa estrutura, fiscalização, né? E a população cresce. Então, aumenta crime, aumenta tudo. Isso não acontece só na segurança, não. Na saúde é a mesma coisa, na justiça a mesma coisa, nas escolas. Tem que ter investimento em tudo, né? De modo geral. Agora, eu acho que o pontapé inicial para o desenvolvimento vem na educação. Porque sem conhecimento, como é que vai surgir o desenvolvimento? Sem dúvida, tudo depende disso aí. Um país que mostra a prova disso é a Coreia do Sul. Há umas 2 décadas atrás, ele era tão subdesenvolvido como o Brasil. Investiu pesado na educação e agora está um país desenvolvido como o Japão. E um cara que eu gosto muito, admiro muito, é o Cristóvão Buarque, que você falou há pouco tempo, e que foi candidato a presidente. As propostas dele eram todas reforçadas na educação. E eu votei nele. Mas a conscientização da população era muito pouca, ninguém valorizou ele. E ele era muito inteligente. Sabe uma proposta recente que ele deu agora há pouco? De que os políticos, eles deveriam ser obrigados a pôr seus filhos em escolas públicas para valorizar os professores públicos e aprenderem a pagar melhor a eles. E aí, assim, a educação das escolas públicas realmente vai se deslanchar e vai se desenvolver, e a educação no Brasil vai melhorar muito mais. Mas só assim que eles poderiam ser candidatos, se eles tivessem filhos estudando em escolas públicas. E agora eu acho que isso fere a Constituição brasileira, que é o princípio de liberdade de você colocar o filho estudando onde você acha que é melhor. Mas eu acho que vai ser fundamental para o desenvolvimento do país. Se não tiver isso, a educação não vai se desenvolver. Você não concorda, não, vô? Mas, Renan, a gente pode resumir isso dizendo o seguinte: o Brasil não está preparado para o exercício da democracia. O nosso povo não percebe o dever de cidadania que cada um tem. O desrespeito é absoluto. Então, se o povo fosse mais aculturado, com certeza a nossa democracia seria melhor. Porque tudo peca pela falta de conhecimento. O eleitor não sabe em quem vota aleatoriamente. Vota, daí a poucos meses não sabe em quem votou. E vota por qualquer interesse, por uma cesta básica. Falta conscientização, né? Mas você gostou dessa proposta de Cristóvão Buarque? Você ainda não comentou. Você gostou, Cecília? Porque não precisa nem comentar, porque o Cristóvão Buarque está absolutamente certo. Meu pai não concordou. Ele acha que isso vai contra a liberdade de escolha das pessoas. Mas eu acho que isso é fundamental para o país. Mas o problema nosso todo é falta de instrução mesmo. Agora, só para terminar, você já falou tudo que tinha que falar, agradeço a participação aí. E, pai, como é que você explica isso aí? Eu e o vô, a gente acha mais do que óbvio que Lula continua sendo amigo de José Dirceu, Antônio Palocci, os amigos dele. Isso aí tá mais que claro na imprensa. O que você tem a dizer com isso? Que você vive falando que ele deixou de ser amigo e que foi traído pelos parceiros dele. Olha, o Lula sempre disse que nunca pode se condenar alguém antes de terminar um processo, né? Que se qualquer coisa seria um pré-julgamento, né? Um julgamento apressado. Mas você disse outro dia que já está comprovada a participação dessas pessoas no mensalão. O que ainda falta fazer é decidir
a quantidade de pena que eles devem receber. Não foi isso? Houve uma primeira investigação que foi uma CPI promovida pelo Congresso. Então essa CPI, ela entendeu e chegou à conclusão que houve uma ação criminosa no mensalão. Mas a CPI do Congresso, ela serve apenas como um ajuntamento de provas. Mas quem decide, quem dá a palavra final é a Justiça. Então isso está na Justiça, né? Está rolando. E a gente tem que aguardar a Justiça. Se alguma coisa de errado acontecer, a gente tem que criminalizar a Justiça. A gente tem que dizer, essa Justiça do nosso país, ela é muito lerda, ela anda devagar, e ela não julga de acordo com aquilo que a gente deseja. O problema está na Justiça, não está no Executivo. Né? Mas você acha que foi comprovado o envolvimento dessas pessoas no mensalão? Eu acho que tem sérios indícios. Não foi comprovado ainda. Não há 100% de provas. Tem sérios indícios e a gente tem que esperar. Fale de forma clara. Tem 100% de provas no envolvimento de Antônio Palocci, José Dirceu e essas pessoas no mensalão, sim ou não? Eu até hoje... Fale sim ou não, rapaz. Eu até hoje isso não está claro para mim, porque eu não li o processo. Eu quero ler o processo final. Então você está na dúvida. Estou ainda na dúvida de como que isso aconteceu. Você lembra o que o tio Cadinho falou naquele dia? Que você é uma besta quadrada. E você mudou a desculpa que você fez, e que eu acho que foi esfarrapada porque não condiz com o que você está falando aqui na gravação. É que foi comprovado que eles participaram, que não foi decidida ainda a quantidade de pena que eles vão tomar. Mas agora você está falando que nada foi provado. Tem sérios indícios, né? E o processo não acabou ainda, e a gente só vai ter a certeza final depois que a Justiça deu o parecer. E a gente tem que engrandecer a Justiça desse Mas país. você acha que Lula se sentiu traído e que deixou de ser amigo dos velhos companheiros? Não, eu não coloco essa questão de afetiva no meio, não, porque eu acho que não tem nada afetivo. Eu acho que o Lula está no governo e ele tem um papel fundamental de ser o maestro, né, de toda a governabilidade. Então aqueles que estão em sintonia com o governo tem que sair, tem que mandar para fora mesmo, né? Então assim, tem alguma coisa no ar, tem fumaça, aí Lula fala assim, bom, afaste-se, vai para o julgamento, você vai ser entendido pela Justiça, depois a Justiça vai dizer. Mas enquanto tiver alguma coisa que está comprometendo o governo, essas pessoas não podem, né, fazer parte desse governo. Mas assim, você acha que Lula continua sendo amigo deles ou deixou de ser amigo? Não, nem eu sou amigo de Lula, nem eu sou amigo. Então você não sabe, não tem opinião. Não, a questão não é de afetividade, não é de amizade. Tá bom. Vamos terminar esse vídeo. Queria que todo mundo desse um tchauzinho pro vídeo pra desligar. Vocês vão consertando aí? Vão consertando o Brasil aí, que eu vou dormir. Então dá uma boa noite pro vídeo aí, vô. Boa noite pro vídeo aí, daí. Dá um tchauzinho pro vídeo, faz assim. Tchauzinho. Pronto, pra você. Beleza. Boa sorte e meus parabéns por esse interesse que você está tendo. Pra ficar registrado, né? Pra todo mundo vai ver. aos poucos, vai entendendo um pouco desse riscado, né? Não só pra mim, mas pras pessoas que estão vendo o vídeo. Saúde pra vocês, tchau.